Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Quero agradecer imensamente aqui a presença do nosso subsecretário Ricardo Neves Pereira. Pela primeira vez ele está nesse nosso ambiente. É uma pessoa que nos trouxe uma nova abordagem. Quando a gente assumiu o Sulpetra há 8, 7 anos atrás, a Cefaz era um ente quase distante. E aí, por vias dos fatos e das duras, surgiram vários desafios, né, Ricardo? Muitos desafios. E nós fizemos sei lá quantas reuniões, 20, 30 reuniões, sempre na intenção de buscar soluções, construir soluções para assuntos que nós não tocamos, mas chegaram os assuntos. E foi extremamente profícuo e importante a nossa participação em conjunto, porque daqui do Rio Grande do Sul, inclusive, que foi criado o ROT. Vocês lembram, naquela confusão toda do STF e tal. Então, um esforço muito grande de todos. O Ricardo certamente deve ter tido muitos embates internos lá para fazer essa produção aí, mas eles entenderam, tiveram que conhecer o nosso setor, que naquela época não havia nem essa necessidade de conhecer tanto, foram conhecendo nossas dores, e disso aí a gente construiu o ROT. Esse ROT saiu para o Brasil inteiro, foi algo temporário, mas foi a solução para muitos. Então, Ricardo, mais uma vez te agradeço todo esse trabalho que tu tivesse conosco, conhece mais o setor, a gente já passou outras dores, sempre tem dores novas, né? Para ver o que a gente pode fazer no sentido de caminhar por uma boa revenda, uma revenda saudável das boas práticas, porque essa é a nossa condição para a gente sobreviver. Quando a gente está concorrendo com alguém que utiliza as práticas não recomendáveis, nós não temos como competir com essas pessoas, com essa empresa, não temos, e não é só o nosso setor. E fatalmente a Secretaria da Fazenda tem condições de nos ajudar nisso, desde que a gente sinalize e dê, né, as nossas demandas exatas, porque tem tantos setores com problema, tem tantas coisas que a gente tem que estar próximo. Então, o Ricardo vai nos trazer aqui algumas ideias da reforma, tem muitas coisas pela frente, fatalmente vai criar desconforto, mas eu acho que o objetivo é esse mesmo. Então, nós entendemos que vem coisas pela frente, quanto mais preparado a gente tiver, melhor, porque vai ficar gente pelo caminho, não tenha dúvida, quem não está preparado, escritórios, empresas, revenda, o que quer que seja, se não estiver preparado, a tendência é nós termos mais problemas. Então, vou agradecer também a presença do Celso Arruda aqui, que vai depois nos poder contribuir com questionamentos e tudo mais. O Celso é um parceiro de alguns anos aqui do Sulpetra, né, Celso? A Método aqui já é bisavô, o homem, então já tem garantido a sequência aqui, longa caminhada. E fica aberto para vocês a oportunidade de fazerem questionamentos, tá? Então fiquem, por favor, bem à vontade, questionamentos que vocês julgarem necessários. Então, Ricardo, muito obrigado, tudo contigo daqui para frente. Tá bom, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui com os senhores, né? E compartilhar aqui essa primeira fala do João, e com quem a gente tem um relacionamento muito forte, muito grande, e desde 2019, quando a gente assumiu a Receita Estadual, a gente passou por um período muito difícil, com aquelas mudanças que tiveram lá com as decisões do Supremo Tribunal Federal, e que acabaram culminando com um regime optativo de tributação e que deu uma aliviada, né, na condução aí para nós todos. Então, desde essa época eu conheço muitos dos senhores que trabalham aqui, o Hildo bastante, assim, a gente trabalhou muito, o Celso também participou de algumas reuniões, o Ronaldo até hoje fica mandando e-mail lá para mim, eu gosto. Outro dia ele disse: "Ó, manda um e-mail para ti", não, manda, porque eu sempre tô lendo os e-mails do Ronaldo ali, o Ayrton, não sei se estava por aí, tá ali, né, então são pessoas com quem a gente se relaciona há bastante tempo. A minha ideia aqui, até porque é um grupo menor, né, não fazer uma mega palestra como foi aquela que eu tive lá no CRC, e oportunizar que a gente possa conversar um pouquinho também, trocar algumas dúvidas. O Celso tá aqui, pode fazer um jogral comigo, mas eu vou passar um pouquinho um pouco da nossa visão, e essa visão ela é uma visão muito geral, mas ela traz, e eu tenho trazido nas minhas apresentações, sempre uma intenção de fazer com que os colegas, todo mundo com quem a gente se relaciona e tem esse relacionamento muito próximo,
tenha consciência do que vai acontecer nos próximos tempos aí com a reforma tributária. Muita gente nem acredita nem sabe, está esperando acontecer o que alguém vai entregar alguma coisa para ele. E a coisa tá pegando, pessoal. Hoje nós estamos no dia 15 de julho. 15 de julho, faltam 5 meses e 15 dias para a virada do ano. Na virada do ano, todos que têm empresas, especialmente vocês, já vão ter que estar com seus sistemas adaptados, né, para o novo modelo do IBS e da CBS. Ah, mas vai ter que estar adaptado. Ah, mas o meu fornecedor, ele vai ter que estar preparado. Então, assim, os provedores de tecnologia de vocês, né, quem fornece os sistemas de automação, eles vão ter que estar com sistemas preparados. E outra coisa, não bastasse isso, ainda tem uma outra mudança que eu estava falando aqui com os colegas, que é a mudança do CNPJ. CNPJ para alfanumérico. E o CNPJ para alfa parece uma coisa simples, né? Mas se tu pegar todos os sistemas e mudar o campo do CNPJ de dígitos para botar uma letrinha, que nem a placa de carro hoje em dia, né? É complexo pra caramba. É complexo demais. Então, meu objetivo aqui, pessoal, é deixar vocês realmente bem tranquilos. O meu objetivo é deixar todo mundo muito tranquilo. Que vocês saiam daqui pensando que vocês chegaram aqui, aquele cara, né, trouxe tranquilidade para vocês, que é mais ou menos o que a gente está passando. Essa figura a gente está trazendo justamente para vocês lembrarem, que a situação ela exige uma atenção. Exige uma atenção e não é para ficar despreocupado. É para realmente ficar preocupado. Reforma tributária do consumo, e eu acho que eu me detive muito em tentar apresentar essa pequena, grande transformação que está tendo com a reforma tributária. A gente está criando um novo universo tributário, um novo sistema tributário. Aquilo que a gente conhecia como ICMS, no nosso caso aqui, ou como PIS, COFINS, morre completamente. E no lado dos estados, João, a gente está numa situação em que a gente não tem nem por onde caminhar, porque a gente não tem nenhuma coordenação nacional. A reforma tributária, para quem não sabe, ela fez uma separação. Ela criou um IVA dual. Então, existe a contribuição de bens e serviços, que é da União, que vai substituir PIS, COFINS, né? E tem a parte dos estados e municípios, que vai substituir o ICMS, o IPI, ISS, né? Todos esses aí. No lado da Receita Federal, a gente tem a Receita Federal para administrar os sistemas. No lado dos estados, a gente não tem ainda alguém para administrar isso. A Constituição, na verdade, ela criou, e aqui a Emenda Constitucional 132, ela criou uma figura chamada Comitê Gestor do IBS, para estados e municípios, que é como se fosse uma Receita Federal de estados e municípios. Essa Receita Federal de estados e municípios, ela tem um problema, que ela deveria já estar constituída desde maio. E daí existe uma disputa entre os municípios na hora de designar as pessoas para fazerem parte desse comitê. Então, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, estão disputando quem vai ficar nas 27 cadeiras reservadas a municípios. As dos estados são as 27, um representante por estado. Mas virou um problemaço, porque
a gente não tem um comitê instituído. Vocês vão perguntar para nós aqui, vocês têm um sistema de arrecadação do IBS? Não. Tem um sistema de distribuição de recursos? Um sistema de apuração? Não, não tem nada ainda. E daí, até ontem, isso compartilhando aqui, né? A gente às vezes adora umas confusões, né? Mas o Rio Grande do Sul se colocou à disposição do resto do Brasil para construir esses sistemas básicos. A gente autoriza a nota eletrônica, eu acho que talvez alguns conheçam, né? Autoriza a nota eletrônica para muita gente no Brasil. E o que nós vamos fazer agora? Nós estamos emprestando a nossa força de trabalho, sem ter um comitê gestor ainda, para construir o sistema de arrecadação, o sistema de autorização de documentos eletrônicos, o sistema de distribuição de recursos, né? Toda a parte de compartilhamento de informações entre os estados. Então a gente está trabalhando com isso, mas vocês imaginam a confusão que é. Mas aqui é importante que vocês saibam, e eu acho que a gente vai ter muita... Por que eu trago um pouco dessa questão da visão econômica que a reforma tributária nos traz? Porque vai ter uma transformação muito grande. O Rio Grande do Sul vai ser um dos estados que mais talvez venha a perder com a reforma tributária. Por quê? Alguém sabe? Porque a gente vai perder um certo diferencial. Vamos lá, a nossa indústria, a nossa produção está longe dos centros consumidores. A reforma tributária, ela diz o seguinte: o estado ou município, ele vai arrecadar pelo seu consumo ao longo do tempo. Então, cada vez mais eu vou estar preocupado em garantir que no meu estado, no meu município, a população tenha renda e tenha consumo. Tem uma transição de anos aqui, depois eu vou falar um pouco melhor. Uma transição enorme. Mas, ao longo prazo, a gente tende a perder. Se a gente não consolidar e gerar valor agregado, e gerar renda, e gerar emprego dentro do estado. E não é qualquer emprego, emprego de valor agregado, né? Para que haja um consumo consistente. Como a gente está longe dos centros consumidores, as nossas indústrias, pode ser que elas queiram fazer o seguinte: por que eu vou ficar aqui no sul se o meu centro consumidor é ali em São Paulo? Aquela vantagem competitiva que eu tinha aqui tinha um benefício, alguma coisa tal. Não, eu vou lá para São Paulo, não vou ter mais benefício. Isso significa que nós vamos ter que, nós como estado e municípios, especialmente o estado, a gente vai ter que sentar juntos, João, e conversar e ter fóruns e comitês para ter recursos para apoiar e ter subvenção para as nossas empresas. Apoio creditício, porque não tem mais o instrumento que a gente chamava de guerra fiscal. Tá? Então isso aqui vai ser muito importante. Na parte fiscal aqui, a gente vai ter uma transição bastante longa, tá? Parte fiscal. Juridicamente aqui, eu sei que a gente tem o Ayrton aí, o pessoal, né? Os advogados aí. Os advogados adoram uma briga, não sei por quê. Mas essa questão jurídica, ela tende a ter um impacto bastante grande também. Porque como é tudo novo, como é uma terra arrasada, vai vir muita discussão judicial. E o pior é o seguinte, já está tendo discussão judicial. Já está tendo. Antes de começar a reforma, já está tendo discussão judicial. Então vocês imaginam o que vai acontecer nessa parte. Mas, de qualquer maneira, vamos ter um impacto bastante grande do ponto de vista jurídico. Federativo, né? Nós vamos ter ali uma transição federativa, e essa transição aqui, pelo menos,
a gente acredita que vai criar um ambiente de uma cooperação melhor entre os estados. Mas, de uma forma geral, haverá uma transição federativa de quase mais de 50 anos. Então, apesar de eu não ter o impacto na minha arrecadação do estado e do município tão fortemente definido agora nos próximos anos, eu começo a deteriorar um pouco essa nossa capacidade de gerar riqueza e gerar arrecadação dentro do estado do Rio Grande do Sul. E a preocupação que eu trago para todos vocês aqui é a questão operacional, tá? Então, operacionalmente, pessoal, se vocês não pensaram ainda, é bom pensar, porque vai dar muito estresse isso aqui, tá? Enfim, emenda constitucional 123, foi 23, Lei Complementar 214, 2025, ela instituiu a IBS e CBS. Essa aqui é a lei mãe, né? A lei que vai reger tudo isso aí. O nosso problema está aqui embaixo, hoje em dia, porque a gente deveria ter aprovado a Lei Complementar 214 e esse PLP, que é o do Comitê Gestor, já deveria estar aprovado. E não foi. Está lá no Congresso ainda. Daí essa lei aqui, a Lei Complementar 214, diz o seguinte, olha, vai ter um comitê provisório até o final do ano. Então, se eu não aprovar PLP 108, na verdade, eu vou ter uma certa dificuldade. Do ponto de vista geral, tá? Eu acho que é importante que as áreas tributárias se apropriem, né? E a gente vai tentar fazer um processo de treinamento, de capacitação, porque as mudanças são bastante profundas. Daí vocês perguntam, já tem regulamento? Não tem. Como é que é o modelo operacional? Está em construção. Você sabe como é que vai ser o modelo operacional? Olha, a Receita Federal está fazendo um pedaço, os estados e municípios estão fazendo outro, né? E para cada um desses pontos aqui, né, são mudanças que tem nesse universo novo. Cashback, cesta básica, o cashback meio que importado aqui do Rio Grande do Sul, né, como devolve ICMS. Alguns regimes diferenciados para cesta básica, educação, saúde, né? E todo um processo aqui de transição. Mas nem tudo é perfeito, né? E aqui é um grande problema que a gente vê, né? A gente faz uma reforma tributária, você vai perguntar, pô, Ricardo, essa reforma tributária é legal? O pessoal diz o seguinte, é reforma possível. Por que é possível? Porque as forças no Congresso lá definiram que é o que é possível. Daí tu vai pensar, pô, mas é Zona Franca. Não, vai continuar lá com imposto de produtos industrializados para a Zona Franca por um período de tempo ainda. Entendeu? Então a reforma ainda tem algumas pontas soltas. Uma delas é a Zona Franca de Manaus, que foi definido que se permanece o IPI para ela. O IPI para os produtos que são produzidos na Zona Franca para ter um diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus. Então, aquilo que a gente diz, pô, mas o sistema fica burocratizado, burocrático? Sim, porque a gente não conseguiu fazer um sistema simples, como a gente gostaria, do ponto de vista técnico, né? E esse comitê gestor que é o grande problema que a gente tem, um comitê gestor provisório que vale até o final do ano. Então, aqui só para reforçar, para quem não sabe, para quem não viu, né? Então, o IPI, ICMS e ISS, eles, o IOF, PIS, COFINS, né? Eles são substituídos nesses dois novos tributos, a CBS e a IBS, e mais o imposto seletivo. E lembrando que o IPI ainda fica valendo para a Zona Franca de Manaus. A apresentação está para vocês aí, depois vocês compartilhem, não tem problema nenhum. Bom, e aqui está um outro ponto importante.
O ICMS e o ISS, eles têm uma transição um pouco mais longa do que a CBS, tá? Então, ICMS agora na virada em 2026, ele já entra, mas nesse período de 2026 até 2027 é um período de teste. Nesse período aqui vai ser feito o cálculo da alíquota de referência nacional, se vai ser 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tem 28, né? Então, vai ser feito o teste aqui do sistema. Vai ser cobrado nesse período aqui 0,1% de ICMS, só na nota fiscal ali, né, operacionalmente, e 0,9%, é 1%, mas vai ser uma diferençazinha, mas é só para testar. Receita Federal e Receita de Estados e Municípios, né, vão fazer esse ano de teste. Só que para a Receita Federal, a CBS, que entrou com 0,9, e o IBS, que entrou com 0,1, para a Receita Federal, em 2027, já entra full a CBS. E extingue, em 2027, PIS e COFINS. Então, essa é uma primeira informação importante para vocês aqui, né? Quem está sujeito aí a PIS e COFINS, ele acaba em 27 e aqui entra a CBS plena. Já não é o mesmo pro ICMS. O ICMS vai ter um período de transição. Esse período de transição vai começar e vamos lá. A alíquota do ICMS vai caindo a partir de 29, ele cai 10% ao ano, e até que em 2033 se extingue o ICMS e o ISS. E o IBS vai crescendo nesse período. O período de teste, 0,1%. Depois, à medida que for evoluindo aqui, vão entrando os outros tributos. Como vocês podem ver, a gente vai ter uma convivência de dois sistemas tributários, pelo menos até 2033. E isso é aquilo que a gente fala, é triste, né? Mas é verdade. E isso é aquilo que a gente estava falando agora há pouco ali fora, que vai piorar um pouquinho antes de melhorar, tá? O que nós, dos estados, municípios e a União, a gente está fazendo é tentando fazer com que toda essa parte do IBS e da CBS, eles entrem de maneira que gere praticamente zero de complexidade. Eu não sei se vocês usam, eu não sou que nem o João aí, cheio de posses e tal, mas imposto de renda, né? Imposto de renda eu faço no celular em 5 minutos, né? Não sei se vocês baixam o aplicativo aquele RPF, ele já traz as informações, fonte pagador, etc. Next e finish, ou próximo, lá vai, confirma e transmite. Pay, paga. Né? O meu também estava no paga esse ano. E é assim que a gente pretende fazer para IBS e para CBS. Ou seja, um sistema tão simples que a gente apresente para o contribuinte, para a empresa, todo o sistema, toda a apuração do imposto. Então, isso é uma primeira mudança importante. Esses prazos aqui vocês têm que se dar conta. E mais do que isso, agora em 2026, na virada, já entra. Ah, mas eu não quero entrar em 2026, que é só teste. Vai ser penalizado. Pelo menos tem previsão de penalização. Ah, mas o meu sistema não... Só se mudaria no Congresso. Então, acionem as suas empresas de TI, os seus provedores de sistema de automação, para ver se eles estão realmente atualizados. Existe uma pressão muito grande das empresas de tecnologia para prorrogar esses prazos.
tem inclusive emendas lá no PLP 108, que é aquele do Comitê Gestor, que foram propostas pelas empresas de tecnologia para prorrogar. Não sei se vai ser aprovado ou não, mas esses prazos eles estão previstos na própria Constituição, então nós vamos ter que seguir, tá? Esse é um grande problema que a gente tem. Bom, aqui para quem tiver curiosidade, é um pouco daquilo que eu falei da transição federativa. Então, de 2029 até 2078, esses 50 anos, é o período em que a gente garante... são duas transições que existem, a tributária e a federativa. A tributária é aqueles impostos que estão sumindo para entrar o IBS e a CBS. A federativa é para garantir que os estados e municípios tenham a manutenção da sua carga tributária, da sua arrecadação ao longo do período. Vocês imaginam um estado como Mato Grosso do Sul, tem uma população pequena, produz muito soja, ou seja, consome pouco. Se eu fizesse a virada de uma vez só, um estado como é o Mato Grosso, que hoje ganha as suas vendas para São Paulo, exportação, ele que é um estado produtor, ele teria um prejuízo muito grande na arrecadação. Daí, para que houvesse um equilíbrio entre produtores e consumidores, São Paulo é meio equilibrado ali, tá? Mas São Paulo é um grande consumidor. Então, para não ter um grande desequilíbrio, se fez uma transição, e essa transição vai ter 50 anos, mais ou menos. Então, por que nós ali, João, a gente estava querendo aumentar a alíquota modal, que vocês bateram lá bastante, né? Só um pouquinho, 1% só. Mas é que o recurso que vai voltar para o Rio Grande do Sul, nesses 50 anos, vai depender da média de 2019 a 2026 da sua arrecadação. Então, eu vou pegar a arrecadação do Rio Grande do Sul de 2019 a 2026, ver no bolo nacional quanto é que foi a participação do Rio Grande do Sul nesse bolo nacional e vou devolver parte desses 80% que vão ser devolvidos de acordo com esse percentual devido para o Rio Grande do Sul. Esse reconstrução que a gente fez agora, esse último refaz que teve, a gente arrecadou o equivalente para esses 2 anos, 2 bilhões e meio. Esses 2 bilhões e meio vão representar 11 bilhões nesse período aí de retorno para o Rio Grande do Sul, tá? Então, enfim, quanto mais a gente arrecadar nesse período de 2025 e 26, que são esses 2 anos, a gente consegue aumentar nossa média aqui, tá? Enfim, mas daí tem toda a regra da transição. E aqui uma coisa interessante para vocês, tá? A gente tem 2 fundos aqui que foram instituídos pela reforma tributária. Um fundo de desenvolvimento regional, que começa em 2029, com valor menor, né? E esse fundo, o Rio Grande do Sul vai ter acesso, quando estiver na plenitude lá, a mais ou menos R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão é pouco, né? Para a gente substituir toda essa máquina que a gente fez de alguns incentivos que a gente utiliza no Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo aqui. Setor metal mecânico. O setor metal mecânico, por que Caxias do Sul, né, as empresas de Caxias do Sul ficariam aqui no Rio Grande do Sul, se todo o aço que a gente compra vem lá de Minas e São Paulo? Hoje, elas ficam muito porque existe um benefício que compensa o custo logístico da empresa, entendeu? Eu tenho que trazer o aço lá do centro do país, fabricar o meu caminhão, sei lá o quê, e devolver lá, geralmente para o centro consumidor. Por que eu vou ter que fazer esse ping-pong se eu não tenho nem incentivo para esse custo logístico? Então esse é um grande risco que a gente tem.
de a gente começar a perder indústrias consolidadas aqui no Rio Grande do Sul, se nós não tivermos uma política clara de incentivo, né, e talvez com mais recursos do que simplesmente o que vem desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Então nós vamos precisar sim trabalhar melhor essa questão. E esse azul aqui, pessoal, para quem tem benefício fiscal mesmo, tá? Então vai ter que se habilitar entre 2026 e 2032, vai ter todo um processo junto com a Receita Federal, por exemplo, setor do aço, esse que eu falei agora, vão ter que se habilitar junto à Receita Federal do Brasil para poder recuperar uma parte desses benefícios que foram perdidos. Então, é um fundo de compensação de benefícios. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quem tem empresa, indústria, que tem algum tipo de benefício fiscal que vai ser reduzido ao longo de 2029 a 2032, tem que estar atento para poder receber parte desse recurso aqui. Tá? É bem importante isso. Bom, e aqui para um exemplo bem lúdico aqui para a gente tentar entender como é que vai funcionar o ICMS, ou o IBS e a CBS ao longo do tempo, né? Então, uma grande mudança que tem, que eu falei para os senhores, a aplicação do princípio de destino. Então, todo imposto vai para o destino. Aqui tem uma simulação de uma empresa, de uma operação do Estado, entre empresas do Estado de São Paulo e empresas do Estado de Minas Gerais. Empresa A, empresa B, empresa C. A empresa A, quando está lá no município de São Paulo, quando for vender para um município que esteja lá no estado de Minas Gerais, a gente vai ver uma composição de alíquotas que corresponde à CBS, a IBS do estado de destino, a CBS da União, a IBS do estado de destino e o IBS do município de destino. Então aqui nós temos 25%, né? 13, 21, 25. Então, lá na nota fiscal sai os 25% para essa composição, sendo 8% para a CBS, vai direto para a União. Nesse caso específico ali, 13 vão para o estado de Minas Gerais e 4 vão para o município de Uberaba, porque a alíquota dele é de 4. Tá? E aqui um outro exemplo, essa alíquota poderia ser diferente. Né? Então, aqui, vendendo dentro de São Paulo, esse município aqui tem uma alíquota menor, uma alíquota de 2%. Então, soma a alíquota IBS do município de 2%. Se a alíquota de São Paulo da IBS for 15, né? Soma aqui 15 com 2, 17. 8 da CBS, 25. Então, a gente, para poder vender agora, isso vai ser automatizado. Tá? A gente vai ter que saber, inclusive, a alíquota que é do município ABCD, né? Dos 5.500 municípios do Brasil. Até mais. A alíquota que é do estado e a alíquota que é do município. Para poder fazer essa soma aqui e saber quanto é que vai ser cobrado de IVA nessas operações. Enfim, o que eu coloco para os senhores e que é importante quem não começou ainda, e eu vou deixar um espaço para a gente conversar um pouco aqui, isso aqui é uma famosa matriz de Eisenhower, né? Em que separa as questões aqui em importante, urgente, não importante, não urgente. Eu recomendo que vocês façam um trabalho desse e com certeza vocês vão chegar naquilo que é importante e urgente, que tu não pode deixar de fazer. Tem que fazer na hora e tu tem que assumir isso aqui. Esse importante e urgente, então esses tópicos aqui, pelo menos. Adaptar os sistemas de notas fiscais,
adaptar os sistemas de vocês de automação para emissão de nota. E essa questão do cadastro que eu falei para você, que isso é muito importante. Então, esses 3 temas aqui são muito importantes para a gente trabalhar. E do ponto de vista estratégico, né, é importante, mas não tão urgente, tem que se programar. Tem as questões de impacto fiscal nas empresas, né, também no Estado. Impacto econômico, o que muda para mim? Né? E jurídicos, contratos. Vocês têm uma série de contratos que vão ser afetados nessa relação, nessa nova relação com o IBS. Tá? Então, acho que isso aqui é uma matriz importante para vocês colocarem, olharem. Tá? Então, eu queria só, daí, João, Celso, dê uma passada geral para mostrar como é que está o cenário nacional, quais são os principais marcos que a gente tem de mudança da reforma tributária. Existe uma série de pontos ali que vocês têm que atentar. Tem outros que vão entrar ao longo de uma construção. A gente estava conversando agora há pouco. A reforma tributária ela traz, além do princípio de destino pleno, que é o imposto ir para onde é consumido, a gente está construindo, e esse é um desafio enorme, o que a gente está chamando de split payment, ou seja, para quando a gente for fazer uma operação, né, de compra, né, de aquisição, o meio de pagamento já vai fazer a retenção de parte do imposto daquela operação. Isso é extremamente complexo. Então, as administrações tributárias vão estar conectadas com sistemas financeiros, sistema financeiro com todas as empresas de arranjo de pagamento, meios de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto, né? Todo mundo que tiver TED, tudo isso aí, vai ter uma operação em que vai ter uma camada em que vai separar ali o valor da operação e o valor do tributo. E no momento que a instituição financeira receber esse valor, ela já vai fazer a separação. E se houver, e daí o que a gente está falando e está tentando criar, é se houver um crédito ou alguns valores que ele já possa compensar, a gente está criando uma figura chamada split super inteligente, que daí tu vai verificar lá no fisco que aquela empresa tem um crédito e que não precisaria estar recolhendo aquele valor que está na nota. Eu tenho uma operação de R$100 mil, a minha alíquota aqui 25. Otimista. 25. Né? 1 milhão ou 1.250.000. Aqueles 250, mas essa empresa já tinha um crédito acumulado, eu já não preciso recolher aquilo ali. A não ser que, né, se ela não tiver aquele crédito, ela vai ter que recolher na hora. E para o varejo, o que está se programando é o tal do split simplificado. O que é o split simplificado? Eu vou fazer uma retenção de um percentualzinho, João. 5% da tua operação. Então, eu vou ver lá no setor de combustíveis, no varejo de combustíveis, o valor agregado é mais ou menos uns 5%, então já faz a retenção de 5% na largada. Tá? Então, depois faz a compensação. Então, isso deve entrar em teste na metade do ano que vem, mas não vai entrar no varejo imediatamente. Primeiro entra nas operações B2B, nas operações entre empresas, tá? Porque as empresas têm um pouco mais interesse nesse controle dos créditos, né? Eu compro de alguém meu insumo, eu compro, né, para revender, eu preciso desse crédito aqui para poder abater dos meus débitos da saída. No varejo é um pouquinho mais complicado, que envolve o consumidor final, tá? Mas para o consumidor final e para não ficar um estímulo muito grande, quer comprar com nota, né, ou sem nota, aquele clássico, né? Vai com nota ou sem nota? O cara não é CPF na nota, né? Com nota ou sem nota? E daí, para evitar esse desestímulo ou desestimular,
daí se vai trabalhar para ter uma retenção de um valor menor também, né? Então é essa que é a ideia que se trabalha na questão do varejo para consumidor final. Então, assim, eu quis fazer um resumo para vocês. Pena que eu não mostrei o Big Bang aqui, mas eu consegui dar uma passada geral aqui para vocês todos e eu fico à disposição aqui do Celso e do João aí para bater um papo com vocês. A hora aqui é de trabalho. Podia bater palma, podia botar aquela figurinha do esse cara aqui. Tem que deixar isso aqui para nós ficar todo mundo vendo aqui, né? Pessoal, uma salva de palmas pela nação aqui. Eu vou convidar o Celso aqui, por favor, agora. Tanto o Celso quanto o Ricardo podem ficar sentados com a vontade aqui. O Celso vai fazer algumas perguntas e eu quero deixar livre, então, para vocês todos que tiverem algum questionamento aí, por favor. Bom, o Ricardo apresentou semana passada lá no nosso conselho, região de contabilidade, tinha lá 500 contadores mais ou menos. E ele criou, ele não está aqui, que tu falaste, aquilo é o. Então, para os empresários que estão aqui hoje, contadores, pelo menos eu vi uma contadora, a Patrícia, né? Tem mais, desculpa, mas a Patrícia que eu vi aqui, né, Paty? Realmente é um mundo novo. Pena que tu não trouxe aquela figura, Ricardo. Adorei aquela figura. Tudo novo. Então, tem uma transição, começa ano que vem, vai até 2032, e que os empresários, contadores, têm que estar muito atentos a isso. O nosso conselho, a minha filha é vice-presidente, está circulando todo o estado. Hoje ela está em Tapera, Espumoso, vai passar lá para o Carazinho, mas não vai passar em Carazinho, Passo Fundo e Marau. O nosso conselho está levando para todos os profissionais da contabilidade, empresário, que tem que se preparar. O empresário não pode acreditar que o contador vai resolver o problema dele. Nós, contadores, temos que entrar junto, né, Ricardo, na formação de preços de vocês. Então, ou nós se mexemos, né, essa figura aqui, né, Ricardo? Segundo rosto aqui, né, para nós poder sorrir. Em 32 nós vamos sorrir. Mas eu queria assim, fazer duas colocações. A primeira é essa: é importante que a gente tenha consciência que a coisa mudou, vai mudar totalmente. É uma revolução completa na área tributária. Eu não pareço, meu trabalho nessa área há 50 anos. Eu pareço que eu sou novo, mas não sou tão novo, tá? E nunca houve uma revolução. Todas as revoluções até hoje que aconteceram, né, Ricardo? Tinha uma mudança, vigorava no ano seguinte. Essa tem uma transição de 5 anos. Ela é muito mais complexa, é um mundo totalmente novo. Então, o que eu recomendo, né, João Carlos, para a nossa categoria, que procure os seus contadores. Quem não tiver, o contador, eu vou falar da nossa profissão, não tiver atento a isso, vai estar fora de mercado. Vai ser seletivo, né? Ou se adequa ou está fora. O empresário também. E eu queria só fazer duas colocações. Uma colocação importante: no nosso segmento, nós temos o combustível, que existe muita figura da Mano fazia, né? Que talvez seja ampliado, não sei como é que vai ser. Mas nós temos também a loja de conveniência. Em loja de conveniência, muitas vezes nós temos o quê? O lanche. É um outro tema muito complexo. O lanche tem uma base de cálculo reduzida para 60%. A bebida que eu vender álcool não tem. Então, vai ficar bem mais simples, tá? Vai ficar bem mais complicado. Na própria loja de conveniência, o lanche que eu vendo tem um tratamento, a bebida que eu vendo tem outro tratamento, na própria loja. E agora vou fazer uma pergunta para o meu amigo Ricardo. Com essa transição, duas coisas. Como vai acabar o ICMS em 2032, certamente vai acabar os regimes especiais, inclusive o ST. Como é que, quando vocês têm uma ideia, como é que será a transição de agora até da famosa substituição tributária? Como é que vai vigorar isso, Ricardo? Mas com relação à substituição tributária, a gente no Rio Grande do Sul está fazendo um processo de, vamos lá, desembarque da ICT que a gente está chamando, né? Até já para preparar um pouco esse ambiente para a reforma tributária. Nesse ambiente da reforma tributária, a gente vai ter que ter muita parceria com o setor varejista para a gente poder fazer um controle mais efetivo das compras dos consumidores também, porque é ali que vai ter o diferencial né, de a gente conseguir definir a arrecadação do consumo, né? A arrecadação que vai ficar no consumo. Não tem mais arrecadação. A arrecadação entre empresas, ela vai subir para o comitê gestor, ela vai ficar represada lá no comitê gestor e ela só vai ser distribuída para estados e municípios depois que tiver feita a arrecadação no varejo. Então, pela arrecadação do varejo. Então, a substituição tributária perde um pouco esse poder que tinha, né? E a gente passa a ter uma necessidade de ter um controle mais efetivo no varejo. E é um pouco do que a gente fez agora recentemente, com nota integrada, outras questões que a gente está fazendo ali
de fazer a união da emissão da nota com os sistemas de meio de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, emissão de documento fiscal junto com o comprovante de pagamento. Isso aí vai se transformar lá na frente no split. É isso que vai acontecer. Uma outra questão, Ricardo, o governo do estado, há uns 5, 6 anos atrás, vocês fizeram na Cefaz uma coisa muito inteligente, que a fábrica, quando vende para o consumidor e para o revendedor interno, ele hoje recolhe imposto como se fosse para o externo, para fora do estado, né? Então, o varejista que acaba tendo que pagar. Então, houve um diferimento dos 5% da diferença do ICMS. Essa transição também, como é que vai abordar esse tema para nós que somos revendedores, varejistas? O ICMS, ele continua com as mesmas regras, com exceção da carga tributária que começa a baixar em 2029. Então, vai baixando 10%. Mas essa parte do diferimento continua exatamente como está. Não vai mudar nesse período lá, não. Então, a fábrica continua pagando 12 e eu, 12. varejista, recolho, tenho que botar no meu preço que ele siga a diferença de alíquota. Sim. Uma outra colocação também que é importante, também, é importante para os empresários, nós contadores, né? Que, na verdade, a partir do momento da reforma tributária, eu só vou poder usar crédito, né, Ricardo? Se o meu fornecedor pagou imposto. Isso é uma revolução. Vamos ter que ser fiscais do nosso fornecedor. Então, para comprar do fornecedor frio, que não paga imposto, que, como estava falando com o João Carlos, que são os bandidos, né, que vende mais barato, que não paga imposto, vai acabar. Então, nós, como revendedores, vamos ter que meio que fiscalizar o nosso fornecedor. Trabalhar com o preço do simples, né? Não gerar crédito. Então, vamos ter toda uma complexidade, vai muito ao encontro do que o Ricardo falou. Nós temos que se preparar para que nós possamos usar o crédito dessa plenitude. Se eu comprar do fornecedor e ele não pagar o imposto, eu não vou poder usar o crédito. E tem uma outra figura também, que não sei se algum... Nós trabalhamos muito no interior do estado com os famosos TRE, revenda para agricultura, para agronegócio. E o agronegócio, eu tenho aqui meu cliente, meu amigo, latifundiário Márcio Pereira, o agronegócio, o ano dele é diferente do nosso. O ano civil nosso é janeiro, o fiscal de janeiro a dezembro. O agronegócio quando é que é? Julho a junho. Como é que vai ser essa geração, esse controle de crédito? E 95% do agronegócio no Brasil são feitos por pessoas físicas. Então vai ter uma complexidade muito grande. E nós, aí, João Carlos, como revendedor no interior, que vende diesel para a lavoura, como é que nós vamos se organizar, como é que controlar o nosso lá, porque o nosso cliente lá, que é o lavoureiro, ele vai sofrer influência. Como é que ele vai exigir de nós o crédito para poder se creditar? Porque ele vai ter que quase virar uma pessoa jurídica, certo, Ricardo? Praticamente ele vai acabar o agronegócio, tá, Márcio Pereira? Como a pessoa física. Vai ser quase pessoa jurídica, vai ser quase igual equiparado à pessoa jurídica. E essa transição também, né, Ricardo? Porque eu queria te ouvir como é que o Estado pretende acompanhar isso, né? Eu acho, Celso, importante dizer na questão da responsabilidade, né? É uma coisa muito importante que o revendedor de combustíveis, ele vai ser responsável caso, pelo menos como está construindo hoje na reforma, vai ser responsável pelo imposto, inclusive, não pago pelo distribuidor ou pela refinaria. Se vocês olharem, então, vocês vão ser um elemento importante, apesar de ter a monofasia, eu acho que já resolve 99% dos problemas, mas para evitar fraude, isso aí foi até uma proposta do próprio setor de combustíveis, o revendedor, para evitar fraude, para evitar essa questão que existe em alguns estados aí que é bastante grave, né? Então, o revendedor passa a ser solidário com o distribuidor ou a refinaria, caso não haja recolhimento do imposto, tá? Uma primeira questão que a gente coloca que é muito importante. No caso da monofasia, é importante que ela vai ser expandida para todos os combustíveis, exceto lubrificantes, tá? Acho que é bem importante dizer para vocês. Então, todos os combustíveis GNV, álcool, né, o etanol, menos lubrificantes. É isso que se colocou nacionalmente. Então, a segunda questão. Então, responsabilidade solidária,
uma monofasia ampliada, e a questão que o Celso colocou aqui, de a gente ter o controle, né? Foi uma outra grande mudança da reforma tributária, além do princípio de destino, o adquirente, para ter direito àquele crédito, o fornecedor tem que ter pago aquele débito. Essa é uma primeira mudança radical que vai existir. Então, o adquirente, eu sou uma empresa, estou comprando alguma coisa do meu fornecedor. Se o meu fornecedor não fizer o recolhimento daquele débito, eu não vou ter direito àquele crédito. Se eu quiser evitar isso, tem uma saída pela tangente lá na reforma tributária, que é o seguinte: não, o adquirente não confia muito no fornecedor e quer ter liberado o crédito dele rapidamente, o próprio adquirente vai lá e paga o débito do fornecedor, tá? Olha, são as duas alternativas que se colocaram. O crédito, isso é a mudança radical em relação ao ICMS de hoje. Empresa noteira, vocês já ouviram falar em empresa noteira? Aquela que emite a nota e não paga, emite a nota e não paga, gera crédito, gera crédito, gera crédito, vai passando para a cadeia, né, e demora um montão para pegar essas empresas, né, e cria um prejuízo enorme para o mercado. Essas aí vão morrer na casca, porque a empresa vai ter que emitir a nota e ela vai ter que recolher o imposto daquela nota ou ter um crédito que liquide o imposto daquela nota. Tá? Essas são as duas alternativas. Então, ou o fornecedor paga ou o adquirente paga pelo fornecedor. Eu acho muito difícil ter essas opções aí de o adquirente pagar pelo fornecedor, mas está na legislação. Está na legislação e está sendo construído assim. Tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, monofasia ampla, responsabilidade solidária e a questão do vínculo do débito, né, com o pagamento ou com a liquidação desse pagamento. Pode ser que tu tenha um monte de crédito acumulado e esse crédito acumulado tu vai verificar, não, eu tinha um débito de 100, mas eu tenho 500 acumulado do dia anterior. Bom, então já está liquidado naquela operação, não preciso pagar. Tá? Então, existe esse controle. E todo esse controle vai ser automatizado. Isso que é o importante. Né? Então, a gente vai facilitar para que a gente faça o que nós estamos chamando de apuração assistida. O mesmo mecanismo do imposto de renda. A gente vai colocar todas as informações resumidas e a empresa vai ter ali os dados de quem pagou, quem não pagou, quais as operações deram direito a crédito, débito e assim por diante. Acho que vai ficar mais fácil, tá? Na verdade, no momento que for implementado esse sistema, o próprio conselho nosso, os contadores sabem aqui, vamos ter que regular como é que nós vamos lançar na contabilidade, que veja bem, vai sair uma norma contábil, uma resolução do CFC, para nós contabilizar esse sistema, que na hora que eu assumo o débito no fornecedor meu, ou quando na hora que gerar, que eu varejista, estou recebendo um valor, já vai ser destinado para o governo, que é dele, eu vou ter que ter normas contábeis para isso. E ao mesmo tempo também, nós estávamos conversando aqui com o Ricardo, né, isso vai acabar com aquele empresário que financia via imposto. Que hoje, vamos falar português bem claro, o dinheiro do imposto não paga, é o dinheiro mais barato que tem no mercado, né, Ricardo? Que veja bem, tu paga a multa de 20%, depois é Selic e acabou, né? Então, várias empresas se autofinanciam não pagando impostos, né? Então, isso vai acabar. Isso vai facilitar para nós, como empresário sério, pagamos impostos em dia, e às vezes a gente não paga em dia, passa 3, 4 anos, aí vem o seu Ricardo lá, faz um refis, perdoa a multa e juro, né, Ricardo? Aí quem pagou adiantado fica sendo um cara meio de pateta. Então isso é uma coisa, vai ser moralidade, vai ser um pouco moralizada a questão tributária, muito tributária. E 2033, quem viver, verá que será bem melhor, né, Ricardo? Eu acho que... Pessoal, eu acho que o que está por trás de tudo isso aí também, rapidamente, assim. O nosso sistema estava caótico, né? Então, ele prejudicava o crescimento do Brasil, criava uma guerra entre estados, criava uma situação de concorrência desleal entre empresas, né? Isso prejudicava muito a economia. O fato de a gente criar um sistema mais simples, eu gostaria que fosse mais simples do que foi
a versão final, mas é o Congresso que define, né? Então, mas o fato de já ter criado alguns mecanismos para simplificar e uniformizar a legislação em todo o Brasil, já vai trazer uma possibilidade, uma perspectiva de crescimento de 10% do PIB num período relativamente curto. Porque esse nosso imposto, com a complexidade que está atualmente, seja o PIS/COFINS, seja o ICMS, ele gera uma entropia na economia e um custo muito alto e que faz com que o investidor não entre. Eu tive no Japão, e até eu falei isso aqui lá no evento CRC. Tive no Japão, e no Japão tem uma loja, agora eu virei vô, né? Daí eu. uma fase boa, né? Vô é bom, né? Vô só pega quando, né? Depois larga pros pais, né? Mas eu fui comprar numa loja lá e a gente também visitou a loja, é uma tal de Uniqlo, né? E daí a gente, pô, por que uma loja dessa não tem no Brasil produtos bons e baratos, etc. E o pessoal da Uniqlo disse o seguinte, olha, eu ir pro Brasil com esse sistema tributário maluco que vocês têm, para ficar eu aqui com risco fiscal enorme? O que foi nós aqui no início de 2019, aquela confusão toda, reuniões, reuniões, reuniões? Isso é só gera um gasto de energia, tempo, custo e não gera valor para a economia. E o pessoal disse, olha, enquanto esse sistema tributário for assim, eu prefiro esperar, fico aqui onde eu tô. Não vou para o Brasil, não invisto no Brasil. Então, a perspectiva que a gente tem é de um grande volume de investimentos no Brasil a partir de um sistema mais simples para o investidor, mais previsível, que diminua o risco fiscal, que não venha o Ricardo Neves Pereira lá dizer que tu esqueceu uma alíquota 5 anos e te cobra uma coisa absurda, né, que gera uma insegurança jurídica e fiscal para as empresas. Então, eu acho que esse é um grande benefício que a gente vai ter. Os contadores, né, o pessoal da área contábil, com certeza vão migrar um pouco mais, a gente estava falando, vão ser muito mais estratégicos ou fazer um planejamento mais estratégico para as empresas do que se preocupar com obrigação acessória. Eu cansei de falar direto com o Hildo aqui, o Buffon. Olha, mas eu tô com um detalhezinho aqui na minha obrigação acessória que não sei o que o dono da empresa tem que falar com o subsecretário da Receita para discutir obrigação acessória que está errada, entendeu? Então, isso aí é uma perda de tempo enorme, tá? Então, acho que vamos ter grandes ganhos com essa simplificação mais radical aí do nosso sistema tributário. Principalmente vai acabar o famoso SIAP, né? Compra de ativo, isso é uma vantagem, né? Hoje a gente faz investimento em ativos, eu tenho 48 meses para acreditar. Isso agora, né, Ricardo, a menos que eu esteja errado, comprei e tenho crédito na hora, né? Então isso vai acabar o famoso SIAP, que dá uma dor de cabeça danada para a gente calcular isso aí. Bruna, agora... Boa tarde, eu sou o Silvério, lá da Buffon. Em relação à base de cálculo, eu tenho uma dúvida. Como que vai ficar nessa nova modalidade do IVA? Porque o ICMS a gente tem o cálculo chamado cálculo por dentro, né? Não, agora esse também é outra grande mudança, até desculpa não ter falado aqui, mas o imposto ele passa a ser por fora. Então, tu vai calcular, se uma operação é R$1.000, tu vai ter R$1.000 mais os 25%, que nem IPI, né? Mais 25% da tua alíquota. Então, vai ser 1.250. Tu vai ter a visibilidade do imposto que vai ser de toda aquela operação. Não vai ser mais o imposto por dentro, tá? Às vezes eu não sei se é bom ou ruim mostrar, porque, enfim. Boa tarde. Eu sou o Lauristo do Grupo Roma, a gente trabalha com consultoria e contabilidade. E uma das grandes preocupações nossas é o caixa das empresas, né? Eu acho que isso é uma questão que você falou um pouquinho ali da parte econômica, né? Mas quando a gente fala em caixa de empresa, né? A gente tem que pensar que a partir do momento que o imposto é retido, né? É um dinheiro a menos que vai girar dentro da empresa, que a empresa usa no dia a dia, né? Que depois ela arrecada o imposto lá no mês seguinte, né? Então, essa é uma grande preocupação. E uma segunda questão que eu quero levantar, eu acho que é essa questão do SIAP que o senhor falou ali.
Nessa fase de transição, como que vai funcionar esses créditos? Porque a partir do momento da reforma tributária, eu tenho crédito amplo, né? Não interessa o que eu adquiri, que faz parte do processo da empresa ali, eu tenho crédito, né? Não é que nem hoje. Hoje é só o que compõe o produto mesmo, né? Então, só que a gente tem uma fase de transição em que o ICMS não permite, mas o IBS vai permitir o crédito amplo. Como que vai funcionar isso? Vamos por partes, então. Essa primeira questão que tu colocaste, que foi do O caixa das caixa, empresas. fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, sim, é uma preocupação bastante grande e importante das empresas de toda a economia, tá? Porque realmente hoje o fluxo do imposto tá, tá no processo todo ali da operação da empresa. O que se está trabalhando com a Receita Federal, estados e municípios, para que a gente faça a liberação desses créditos acumulados em no máximo 1, 2, 3 dias. Então, assim, ao invés de ser 30 dias, deixar para o mês seguinte, né? Para que realmente não haja uma retenção e impacte no fluxo da empresa, tá? Então, está se trabalhando assim. E com relação aos créditos, é um pouco do que o Celso estava conversando ali, né? Então a gente, quando entrar daí IBS puro, né, tu vai ter direito, com exceção a alguns créditos que são vinculados a, por exemplo, uma empresa que compra um bem para o consumo do sócio lá. Isso aí daí tu vai ter que estornar esses créditos aí. Mas os demais é crédito amplo e tu vai ter direito a fazer essa compensação aí, tá? Não sei se eu respondi bem, mas é mais ou menos isso que eu... Não, isso eu entendi. O problema é a transição, né? O ICMS não permite o crédito amplo, né? tu tá dizendo assim, levar do ICMS para o IBS? Isso. Daí tem um período ali que hoje tá uma briga lá no Congresso, falando que pode ser em até 240 meses, né? 20 anos, essa transição. Essas coisas estão mudando, pessoal, tá? Enfim, nem tudo que tá definido vai ser, tá? Do ativo, especialmente, né? Ricardo, uma pergunta com relação à tributação dos biocombustíveis. Anteriormente, na substituição tributária, era cobrado na própria refinaria, ou seja, antecipadamente, que era um tributo, vamos dizer, insonegável. Hoje, com a DRI, né, ele é na própria usina ou no distribuidor, dependendo da legislação de cada estado, né? No futuro, como tu disseste, o posto vai ser responsável pelos tributos do produto que comprar. No caso, o responsável vai ser distribuidor ou o posto, porque o distribuidor que compra o biocombustível para fazer a mistura do produto que ele vai entregar. Nesse caso, Ronaldo, eu entendo que seja a distribuidora, né, que está comprando do produtor do biodiesel, né? Se não tiver recolhido o imposto daquela operação até a distribuidora, né? Entendo que sim. Isso é positivo. Sabe que, pessoal, a gente não, nesse momento, a gente não tem tantas certezas assim, sabe? Porque tá tudo em construção. Quando eu falei Big Bang, é isto. Realmente as coisas estão em construção. E não tem. Quando eu entrei na fiscalização, me convidaram, fiz concurso, passei e entrei. Já tinha um sistema funcionando. Tinha um sistema de arrecadação, fiscalização, cobrança. Hoje não tem nada do lado dos estados e municípios. A gente vai ter que construir tudo do zero. Então, muitas dessas coisas podem ser que a legislação vai sendo aprimorada. Eu imagino que nós teremos a reforma tributária da reforma tributária, tá? Eu acho que vai ter mais um ajuste, porque muitas pontas estão abertas, tá? Então deve ter mais uma reforma da reforma para dar uma ajustada naquilo que ficou ponta aberta. Tá? Só uma colocação. A questão do PIS e COFINS, que não é do Ricardo, da Receita Federal, que diz que está tudo perfeito. Só lembrar, em 2002, quando foi criado a não cumulatividade PIS e COFINS, quem trabalhava na época está lembrado, a possibilidade de crédito era muito ampla.
A receita foi reduzindo graças a iene, que é normativo. No Brasil se muda uma lei aprovada no Congresso por iene. É só no Brasil, né, Ricardo? Uma instituição normativa muda a lei. Eu nunca vi disso, mas no Brasil acontece. O meu medo, e agora chegou lá o meu amigo Claudio Betley, os advogados vão continuar ganhando dinheiro, tá, Cláudio? Porque a questão do crédito na CBS vai continuar a mesma coisa. A Receita acha que tudo é tranquilo, mas quando chegar lá quando começar a vigorar a CBS, meu medo, como contador, é que a Receita comece a podar as possibilidades de crédito. Estou falando a CBS, não a IBS, tá? Porque vai acabar, tudo é débito, é uma conta corrente, débito e crédito. Se eu pagar a pessoa jurídica, eu tenho direito a crédito. Quando foi criado lá, tu é nova, a contadora, minha colega ali é novinha, a Patrícia é novinha, mas eu já trabalhava em 2002. Quando foi criado o nome de PIS e COFINS, né, Cláudio? Era tudo permitido. Podia deduzir até a juros que eu pagava para o banco. Hoje não aceito quase nada. O crédito PIS e COFINS hoje está quase igual ao ICMS. Está muito restrito só o produto base, né? Então, o meu medo é que quando vier também a CBS, que também a Receita comece a podar os famosos créditos para deduzir a base de cálculo do PIS e COFINS. Eu sei que não é a tua área, né, Ricardo? Mas esse é o medo que nós, contadores e empresários, temos. Que a Receita volta e meia troca uma lei por um instituto normativo. Inversão total de leis. Ricardo, a pergunta assim, para finalizar, eu acho, deve estar cansado. Como é que está a estrutura da Cefaz? A Cefaz está com gente suficiente, está preparada operacionalmente, até porque a gente aqui no Rio Grande do Sul é referência, a Cefaz é referência para muitas secretarias. Ou ainda tem muita coisa para construir internamente? Não, do ponto de vista de recursos humanos, a gente está com, acho que uma capacidade boa ali, né, nesse momento. Do ponto de vista operacional, a gente tem muita coisa para fazer, assim, nessas mudanças para a reforma tributária. A gente agora até mandou para a Assembleia uma proposta de reorganizar a Subsecretaria da Receita justamente para preparar ela para ter outras áreas que vão tratar de reforma tributária ou de IBS, na verdade, porque nós vamos conviver com os dois mundos ao mesmo tempo, né? Não, eu não sei se mais alguém tem mais algum questionamento aí. De qualquer maneira, eu acho que nada melhor, mais justo que uma bela salva de palmas aqui. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Celso. E quem quiser conversar, nós vamos estar aqui à vontade para trocar ideias no pé do vidro. Muito obrigado a todos e até o próximo evento, se Deus quiser.